Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Vamos continuar aí com nosso tema de eletrocardiograma, né? Essa é a continuação, a parte 2 da aula anterior. Quem não assistiu a aula anterior tem que assistir, porque senão a gente fica um pouco perdido nos temas agora que eu vou falar para vocês. É um avanço de passo em passo que a gente vai seguindo aí. Eu vou tentar colocar o link da próxima aula aqui em algum lugar da tela de vocês. Se eu não conseguir, vai ficar na descrição o link da aula anterior para vocês assistirem a aula 1 e entenderem melhor tudo que eu vou falar para vocês, tá? Dito isso, pessoal, uma breve revisão do que a gente viu na aula anterior. A gente viu um pouquinho sobre a anatomia cardíaca, como que acontecia ali, né? Da onde que o impulso surgia do sistema de condução elétrica do coração, que saía lá do nódo sinusal, despolarizava as aurículas, né? Depois todo esse impulso se encontrava num nódo chamado nódo atrioventricular, que esse nódulo fazia um atraso fisiológico e depois mandava um impulso aí para todos os ventrículos para a despolarização dos ventrículos, né? A gente também aprendeu o posicionamento dos eletrodos. Então, a gente viu lá como que a gente coloca de maneira correta os eletrodos aí do plano frontal, né? Que eram lá 4 eletrodos que a gente colocava no braço, mas na verdade ele dava a interpretação de 6, né? De 6 derivações. Então a gente tinha 4 eletrodos no braço, onde verde e amarelo do lado esquerdo, preto e vermelho do lado direito, né? Lembrar que as cores mais escuras na parte inferior e as cores mais claras na parte superior, desculpa. Então vai ficar preto e verde nos membros inferiores e vermelho e amarelo nos membros superiores. Espero não ter falado, não ter me confundido aqui, tá? A gente viu também como que acontece o traçado, porque mais importante do que a gente vir com onda P, QRS, é o que a gente vai falar bastante hoje, né? A gente entender como que acontece o traçado. Então a gente viu através daqueles posicionamentos da letra A, B, que eu exemplifiquei para vocês na aula anterior, tá? E também entendemos aí o que é o eixo elétrico e como que a gente define o eixo elétrico dentro daquela rosa dos ventos, a famosa rosa dos ventos, né? Que eu trouxe para vocês, assim como falei para vocês a importância da gente saber a posição, o posicionamento das derivações, né? De maneira dentro daquele eixo cheio de números lá, que a gente sabe que a gente tem que lembrar, isso é para a vida inteira. D1, 0 graus. A gente tem lá D2, mais 60 graus. D3, mais 120 graus. A gente tem AVF em mais 90 graus. A gente tem AVR em menos 150 graus e AVL em menos 30 graus. Isso a gente tem que decorar, tá? Não tem jeito. A gente vai só a partir daí saber conhecer um eixo elétrico. E na aula de hoje, a gente vai conhecer as ondas e os vetores, né? Então vamos lá seguir para a nossa aula de hoje de maneira bem prática e objetiva, sem enrolação. Então, provavelmente muitos de vocês devem já ter observado esse desenho do lado esquerdo aqui, em todas as vezes que tentaram aí estudar eletrocardiograma. Isso normalmente é o primeiro tema que eles abordam. A maioria das pessoas abordam, né? Das pessoas que instruem eletro, abordam o entendimento da onda P, do complexo QRS, da onda T. Só que muitas das vezes, e foi o meu caso, foi a primeira coisa que tentaram passar para mim, né? Falaram sobre onda P, QRS e tal, só que eu ficava perdido. Eu falava, cara, mas tudo bem. E de onde que eles tiram essa onda P, QRS? O que é isso, né? Que loucura que é essa? Então, esse desenho padrão que está aqui na cara de vocês, tá? Que está aí na frente de vocês, tá? Ele é sobre um eletrocardiograma saudável visto da derivação D2, tá? Então, lembrem-se de D2, coloquei o exemplo aqui para vocês, novamente a rosa dos ventos, para a gente não esquecer. A gente vai ter que ver isso aqui milhares de vezes, tá? Então, o eixo normal do nosso coração, como eu mostrei para vocês na aula anterior, saía do nódo sinusal, migrava aqui para o nódo atrioventricular e ia até o ápex do coração. De maneira geral, o impulso sai nesse sentido, em direção a mais 60 graus, tá? Que coincide de estar indo em direção a D2, tá? Então, o impulso normal do coração, o mais saudável, tá? Ele está indo em direção a D2, em mais 60 graus, tá? E aí, o que acontece? Para a gente entender o que são as ondas do eletrocardiograma,
eu vou explicar dentro do normal, para que depois fique fácil nas próximas aulas a gente entender as patologias que, como eu falei para vocês, um passo de cada vez. Então, o que acontece, pessoal? Esse desenho que a gente vê aqui, ele é o desenho da visão de D2 de um coração normal, como eu já disse para vocês, né? Então, o que acontece? Quando a gente aprende como é D2, eu sei desenhar isso aqui, eu sei entender o que são essas ondas, tá? Automaticamente, por osmose, eu aprendo todas as outras derivações, se vocês entenderam a minha aula anterior. Por quê? Porque se eu decoro como é em D2, como seria se o impulso estivesse indo em direção a 60 graus positivo, tá? Automaticamente eu vou saber um exemplo aqui, que em AVL essa onda vai ser isodifásica, tá? Que em AVF essa onda também vai ser positiva, mas ela vai ser menor do que em D2, tá? Então, é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham, beleza? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que significa cada sobreelevação ou infraelevação aqui. Infraelevação não tem jeito, né? Ou essa sobreelevação ou esse descenso aqui das ondas do traçado normal visto de D2, beleza? Para isso, a gente vai conhecer hoje a onda P, o complexo QRS, a onda T e a onda U, beleza? Vamos chegar lá. Então, pensem aqui, pessoal, de maneira geral, vou já dar uma explicada rápida aqui e depois a gente individualiza cada uma delas de maneira rápida também, para não demorar tanto na aula aí, beleza? Se o nosso impulso, ele inicia do nódo sinusal e ele vai despolarizar a aurícula esquerda e também a aurícula direita, e por questão anatômica, primeiro a aurícula esquerda e depois a aurícula direita, porque o nódo sinusal se encontra na aurícula direita, tá? Então, a primeira onda elétrica que vai ser registrada por D2, em qualquer outra derivação, ela sempre vai ser o início lá do impulso vindo do nódo sinusal e despolarizando as aurículas ou os átrios, tá? Então, o que acontece? A primeira onda vista no eletrocardiograma, a onda P, famosa onda P, tá? Ela vai ser representativa aí da despolarização ou do impulso elétrico gerado nos átrios. Então, a onda P é a despolarização atrial ou auricular, beleza? Então, isso a gente tem que saber. Depois, observem que eu tenho um espaço onde eu tenho uma linha reta, né? Uma linha isoelétrica, que ela não tem nenhuma atividade elétrica sendo marcada nesse momento, tá? Depois da onda P. Esse espaço é justamente o famoso atraso fisiológico gerado pelo nó do átrio ventricular. Por quê? Entre a onda P, que seria a despolarização das aurículas, dos átrios, tá? E a despolarização do ventrículo, eu tenho que ter um atraso para o átrio contrair e depois o ventrículo. E esse espaço isoelétrico aqui que a gente está vendo, tá? É o espaço aonde meu nó do átrio ventricular segura o impulso por um tempo para esperar o esvaziamento dos átrios, tá? Depois que ele segura, e isso vai ter um tempo delimitado que a gente vai ver mais para frente, tá? Ele segura nesse tempo isoelétrico, tá? Ele vai gerar esse impulso que vai migrar e vai despolarizar os ventrículos, tanto direito quanto esquerdo. E a despolarização ventricular, ela é a mais complexa de todas elas, né? Ela vai ser representada por 3 ondas. Então, olha lá. A aurícula ela é representada apenas pela onda P, né? O ventrículo, como ele é maior, ele tem várias partes, então ele vai ser representado por 3 ondas, que é chamado de onda Q, R e S. Observem que é uma sequência alfabética aqui, né? P, Q, R, S, enfim. Então, a despolarização ventricular, ela é composta por 3 ondas. E a essas 3 ondas a gente nomeia como complexo QRS, tá? Então, o complexo QRS é a despolarização ventricular, tá? Então, acabou aqui o S, né, que seria a nossa última onda do complexo QRS. Observem que eu tenho outro espaço, uma linha isoelétrica, né, que ela está neutra, não tem nada acontecendo. E por último, a gente tem aqui, por último não, porque a gente tem a onda U, eu vou falar dela mais para frente, tá? A gente tem uma onda grandona aqui, ó, bem bonita, né, conhecida como onda T. E o que é a onda T? Que diabos é isso, tá? A onda T, pessoal, é a repolarização do ventrículo. Então, o ventrículo, ele despolariza para contrair
e ele repolariza para relaxar. Despolariza para contrair, repolariza para relaxar. E essa repolarização, ela marca com uma onda positiva aqui, tá? Em D2, lembrando que isso aqui é de D2, que é conhecida como onda T. Primeira pergunta que deve estar vindo na cabeça de vocês. Beleza, eu tenho despolarização da aurícula, eu tenho despolarização no ventrículo e eu tenho a repolarização no ventrículo. Cadê a repolarização das aurículas? Cadê a repolarização da onda P? Né? A repolarização da onda P acontece também, tá? Só que como ela acontece simultaneamente, então, enquanto a minha aurícula está relaxando, o meu ventrículo está contraindo, né? Então, essa repolarização do meu átrio, né? Ela se esconde atrás do QRS, por isso a gente não vê ela, de maneira fisiológica a gente não vai ver ela, tá? A gente não vai ver a repolarização do átrio, tá? Das aurículas. Então, ela se esconde atrás do QRS, por isso que a gente não vê ela dentro de todas essas letras P, Q, R, S, T, tá? E a letra U, vou deixar no final eu não vou dar spoiler agora não, no final a gente fala sobre a letra U, tá? Então, dito isso, vamos lá para entender cada uma dessas ondas. A primeira delas, observem aqui, ó, coloquei aqui até em evidência a onda que eu vou estar falando, e a gente vai colocando em evidência as outras conforme a gente for elucidando, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês sobre a onda P, tá? Primeiro, despolarização atrial, né? Ficou claro, acho que para todo mundo aqui. A despolarização atrial, ela sempre inicia nesse nodo chamado nodo sinusal, como já cansei de falar para vocês. Ela migra em direção à aurícula direita e também à aurícula esquerda. Então, ela migra, sai do nodo sinusal e vai para dois espaços, duas direções diferentes, tá? E a força que ela vai, tanto para a aurícula direita quanto para a aurícula esquerda, elas são quase iguais. E isso acontece meio que simultaneamente. É claro que a aurícula direita, ela acontece primeiro do que a aurícula esquerda, mas é quase imperceptível essa diferença, tá? Então, o que acontece? Como eu tenho dois impulsos indo para direções opostas, o meu eletrocardiograma, ele não consegue ver dois impulsos indo em direções diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, o meu aparelho lá, criado por Enthoven, ele faz uma soma dos dois impulsos. Pô, preciso ficar matutando, é só para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Ele faz uma soma. Então, se um impulso acontece ao mesmo tempo em direções diferentes, tá? O meu aparelho faz uma somatória da direção desses dois impulsos e me dá uma direção que é a média entre os dois. Então, observem aqui. Eu tenho um impulso indo para baixo e um impulso indo para o lado num ângulo de 90 graus. Os dois têm a mesma intensidade e velocidade, então a somatória dos dois me dá um impulso no centro aqui, ó, bem no centro desse ângulo de 90 graus, tá? Que coincide em ir direto para o nosso nodo atrioventricular, tá? Então, o que está acontecendo? O que é essa somatória de impulsos, tá? É o que eu vou chamar a partir de agora de vetor. Então, o que é o vetor? Vetor é a mesma coisa que eu falar para vocês. É a somatória de dois impulsos simultâneos, tá? Então, anotem bem isso aí. Vetor é a somatória de dois impulsos simultâneos, tá? Então, a minha onda P é a despolarização atrial. Ela é composta por um vetor que vai em direção a D2, e aqui está o eletrodo D2, aqui que a gente está vendo, ó, está indo em direção a ele, como eu mostrei na imagem anterior, tá? E vai me dar uma onda positiva, bem redondinha, como a gente está vendo aqui. Lembra que eu falei para vocês que o átrio direito, ele despolariza primeiro que o átrio esquerdo, só que a gente não percebe essa fração, né? A gente quase não vê ela. Então, para isso, pessoal, para algumas patologias vai ser fundamental a gente entender isso aqui, tá? O átrio esquerdo sempre vai despolarizar primeiro do que o átrio direito sempre vai despolarizar primeiro do que o átrio esquerdo, tá? Então, a primeira porção da onda P, vamos dividir ela no meio de uma linha imaginária aqui. A primeira porção da onda P, ela vai ser representada pela nossa despolarização, né, do átrio direito, e a segunda metade da onda P vai representar aí a despolarização do átrio esquerdo, tá? Então, só anotem, guardem isso aí no fundo do ventrículo esquerdo de vocês e a gente vai utilizar lá na frente, tá? Então, primeira porção da onda P, átrio direito. Segunda porção da onda P, átrio esquerdo. Eu acho que eu falei ventrículo anteriormente, se eu falei, desconsidera, é átrio. Só estamos falando de aurícula aqui, beleza? Vamos lá seguir. Então, onda P matamos.
Agora, o famoso complexo QRS, o nome dele já diz, ele é complexo, tá? Porque ele é complexo, ele é esquisito, porque é o mais difícil de entender. E muita gente se pergunta, às vezes decora, não aprende, não vai fazer muita diferença você entender de maneira tão detalhada, mas eu quero explicar para vocês para que fique claro, tá? E vocês não fiquem com essa dúvida batendo na cabeça de vocês aí, tá? Então, o impulso chegou no nosso nodo sinusal, já houve a despolarização dos átrios, chegou no nodo sinusal, aquela pausa fisiológica, que depois a gente vai ver que ela tem um tempo específico também, tá? E aí, no primeiro momento, na hora que esse nodo atrioventricular dispara o sinal elétrico para o ventrículo, tá? O nosso ventrículo, por ser grande, ele é compartimentado, ele tem várias partes, na verdade, 3 porções, né? Ele vai despolarizar primeiro a porção septal, que é o centro entre os 2 ventrículos, tá? Depois ele vai despolarizar as paredes livres do ventrículo e, por último, essas porções aqui, que a gente chama de porções basais aqui do ventrículo, tá? Porções altas do ventrículo, que são essas 2 porções mais externas. E por isso a gente tem 3 ondas, tá? Então, vamos lá a informações importantes. Pare o vídeo, para de assistir tudo que você estiver fazendo agora e preste atenção, tá? Vamos começar pela onda Q. O que é a onda Q? Primeira informação importante, que eu quero que vocês lembrem disso aí, quem estudou histologia vai lembrar. Quando a gente olha o nosso coração, a gente sabe que ele tem 3 capas que vêm de dentro para fora. Endocárdio, miocárdio e epicárdio, né? 3 capas de dentro para fora, tá? As nossas fibras condutoras de energia, elas se encontram lá no endocárdio, na porção mais interna do coração, aqui, ó, na porção mais interna, tanto dos ventrículos, elas se encontram lá no endocárdio, tá? Então, a despolarização do coração começa do endocárdio para o epicárdio, tá? Então, anotem isso aí. Então, aqui, quando ocorre a despolarização do septo, que é essa estrutura que está entre os 2 ventrículos, ela vai acontecer do endocárdio para o epicárdio. Só que lembrem que acontece no ventrículo esquerdo e no ventrículo direito simultaneamente, tá? Então, no ventrículo esquerdo, o impulso vai ir para o lado direito, como a gente está vendo aqui, as setinhas indo para o lado direito. E no ventrículo direito, o impulso vai para o lado esquerdo. Por quê? Porque é do endocárdio para o epicárdio, tá? É sempre essa sequência aí. E aí, o que acontece? Então, a onda Q, ela representa a despolarização do septo ventricular. Isso que a gente tem que saber, esse conceito, tá? E aí, lembra que eu tinha falado para vocês sobre o conceito de vetor, né? Qual que era o vetor? Vetor era a somatória de 2 impulsos que aconteciam ao mesmo tempo. E aqui eu tenho 2 impulsos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho um impulso do ventrículo esquerdo indo para a direita e do ventrículo direito indo para a esquerda, acontecendo ao mesmo tempo. Meu eletrocardiograma, ele lê a somatória dos 2. Só que aqui eu tenho uma diferença. Por quê? Porque o meu ventrículo esquerdo é muito mais forte do que o ventrículo direito. Ele é muito mais espesso, ele é muito mais grosso, né? Então, a potência do meu impulso do ventrículo esquerdo é muito mais forte. Então, ela acaba ganhando essa briga entre dois impulsos que estão acontecendo. Então, o nosso vetor da onda Q, ele é nessa direção dessa seta maior que vocês estão vendo, tá vendo? Então, a somatória dos 2 impulsos que estão indo um contra o outro, quem ganha é nosso ventrículo esquerdo. E por isso, observem aqui, o impulso não sai do nó sinusal em direção à nossa derivação D2 aqui, ó. Nó sinusal aqui, né? D2 aqui seria esse eletrodo aqui, correto? Então, a onda P vem nesse sentido, ela vai ser positiva. A onda Q, ela está indo contra o eletrodo, ela vai ser marcada por uma onda negativa, tá? Então, a onda Q sempre é negativa. Nunca, em hipótese alguma, a onda Q pode ser positiva, tá? Se for positiva, ela não chama mais onda Q. Então, regrinha em vermelho na nossa tela aqui, ó. A onda Q é a primeira onda negativa do complexo QRS. É a onda que antecede a próxima onda, que é a onda R, tá? Ela sempre vai vir antes da onda R. Sempre. Regra absoluta, tá? Então, agora a gente entendeu por que a onda Q é negativa.
Se vocês não entenderam, voltam no vídeo um pouquinho, que vocês vão conseguir compreender bem. Se não compreenderem, mandem perguntas para mim lá no YouTube, que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Beleza? Matamos onda Q. Agora vamos para a onda R, que é a onda R do complexo QRS, que ela é representada aí pela despolarização das paredes livres. O que significa isso? Já veio o impulso, passou pelo meu septo, despolarizou todo o meu septo, agora é a hora de despolarizar a parede livre dos nossos ventrículos, que é a parede mais grossa dos ventrículos aí, tá? Então, dito isso, pessoal, a onda R sempre vai ser a maior de todas. Por quê? Porque é a maior porção muscular do nosso coração. Olha lá a parede ventricular, o tamanho, a grossura dela, né? Então, a gente está falando aqui da onda maior do nosso eletrocardiograma, sempre vai ser a onda R. Ela sempre é proeminente, tá? Ela sempre é grande, porque é a maior porção do nosso coração. Quanto mais músculo, maior é a onda, tá? E aqui eu já faço uma associação patológica para vocês, num caso de uma hipertrofia ventricular, uma hipertrofia, aumento do tamanho da capa muscular, né? Essa onda vai ser menor ou vai ser maior? Em altura? Claro que ela vai ser muito grande, tá? E isso nas patologias a gente vai conseguir observar aí, quando a gente falar de hipertrofia ventricular, é um dos fenômenos que vai acontecer. A onda R vai ser gigante, muito maior do que o normal, que a gente já vai aprender o que é o normal na próxima aula, tá? Então, dito isso, pessoal, a onda R é a despolarização das paredes livres. Tem que saber isso aí para a vida, tá? E aí, novamente, aqui acontece 2 impulsos ao mesmo tempo. Saindo do endocárdio aqui, ó, a seta está mostrando qual é o sentido da despolarização, do endocárdio para o epicárdio, sempre, tá? Então, eu tenho despolarização do ventrículo esquerdo e despolarização do ventrículo direito. Coitadinho, fraquinho aqui, né? Ventrículo esquerdo muito maior, muito mais forte, muito mais potente, muito mais músculo, muito mais força elétrica, tá? Então, o vetor desses 2 impulsos que acontecem ao mesmo tempo, lembrando que vetor é a somatória de 2 impulsos que acontecem ao mesmo tempo, tá? O vetor desses 2, ele vai dar uma direção, como a gente está observando nessa seta maior, que vai ser basicamente em direção a D2, tá? Então, aqui, ele também vai estar sendo positivo em D2, que vai aparecer para mim como essa onda gigantesca aqui, ó, em D2, tá? Lembrando que isso tudo é em D2. Então, conceito de onda R, despolarização das paredes livres e a primeira onda positiva do complexo QRS, tá? Sempre a primeira onda positiva do complexo QRS. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque em algumas situações, até mesmo fisiologicamente, a gente não tem a onda Q. Começa já da onda R, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí eu não vou chamar essa onda R de onda Q, porque a onda Q eu sei que ela sempre vai ser negativa. Ela já vai, se ela for positiva, ela chama-se onda R e pronto, tá? Primeira onda positiva. Fechou? Vamos lá. Tomem uma água, respirem. Tá acabando. É rápida a aula. Vamos lá. Seguindo. A última e não menos importante do nosso complexo QRS, tá? É a despolarização das porções basais do ventrículo, essas porçõezinhas aqui, ó, essa parte menos importante, posso dizer assim, tá? Do nosso despolarização ventricular. Essa porção superior aqui, ó, dos ventrículos. Por quê? Iniciou no septo, paredes livres, e agora porções basais, representadas pela onda S, tá? Então, a onda S também, como falei para vocês, ela vai ser despolarizada nesse sentido, ó, para fora, endocárdio para o epicárdio, endocárdio para o epicárdio, né? E a somatória das paredes basais esquerdas com a parede basal direita, que acontecem ao mesmo tempo, me dá um vetor nesse sentido aqui, ó, que a gente está observando aqui, ó, tá? E isso vai me trazer uma onda negativa, tá? Então, agora eu já sei por que a onda Q é negativa, por que a onda S é negativa e por que a onda R é positiva, tá? Então, a onda S, despolarizações das porções basais, tá? Complexo QRS, despolarização do ventrículo como um todo. Fechou? O que eu tenho que anotar aqui para a vida? A onda S sempre vai ser negativa, não vai ser positiva, tá? Só que ela sempre vai ser a segunda onda negativa do complexo QRS. É a segunda, ou, não é e ou, tá? É ou,
ela vai ser a onda negativa depois da onda R, posterior à onda R. Por quê? Como eu falei para vocês, se eu não tiver uma onda Q, não tem onda Q, pensem que essa onda Q sumiu, eu tenho uma onda R de uma vez, tá? Então, eu tenho uma onda R, a próxima onda negativa, se ela estiver presente, ela vai ser a onda S, e nunca a onda Q, tá? Então, ela vai ser uma onda que vem, ela é negativa depois da onda R. Fechou? Tranquilão? Imagino que sim. Fechou? Então, vamos lá. Seguindo. Dito isso, pessoal, dito essas informações importantes da gente compreender, voltem no vídeo se for preciso, quando a gente faz uma somatória de todos esses impulsos do nosso ventrículo, seja o impulso que vai para cima, para baixo, a gente fez uma somatória de todos, da despolarização septal, da despolarização das paredes livres, da despolarização das paredes basais, a gente fala que a gente tem um vetor, que é a somatória de todos eles, tá? De todos os vetores no nosso coração. Qual que é o sentido mais normal? Que é o que eu estava trazendo para vocês até agora. Que vai sair do nódo sinusal e em direção ao ápex do coração, que se eu for falar de outra maneira, colocando uma pessoa aqui como referência, esse impulso sempre vai vir da direita para a esquerda, devido à posição anatômica do nosso coração, ele sempre vai ser do nódo sinusal para o ápex do coração, por conta da posição anatômica do nosso coração. O impulso, a somatório, o vetor geral, que a gente chama de vetor SAQRS, tá? Ele sempre vai vir da direita para a esquerda. Anotem isso, da direita para a esquerda, de maneira normal. E se eu observar esse coração de lado, em perfil aqui, ó, o impulso vai ir da frente, na parte da frente, para trás, nesse ângulo que está aqui na setinha para vocês. Por que isso, Cláudio? Porque pensa em vocês, coração, para quem já apresentou aí numa prova de anatomia, né? Apresentou o coração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o coração na posição anatômica. Coloquei o coração na posição anatômica, qual das paredes que está anterior aí, tá? A gente vai lembrar aí que a parede direita, né? Tanto a aurícula quanto o ventrículo direito, que está mais à frente, né? O nosso aurículo e ventrículo direito, eles estão mais à frente. E nosso aurículo e ventrículo esquerdo, eles estão mais posteriores, né? Eles estão mais para trás. E lembra que a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa? Então, por isso, ela atrai mais, porque ela gera mais energia. Então, por isso que o impulso vai da frente para trás, tá? De cima para baixo e da frente para trás. Então, lembrem-se disso aqui, que isso vai ajudar bastante no raciocínio nas próximas aulas, tá? Então, vai da frente para trás. Dito isso, para finalizar, vamos lembrar aí o que eu já tinha dito para vocês sobre a repolarização ventricular da onda T, né? Então, o que acontece? Eu tenho um espaço aqui depois do QRS, um espaço isoelétrico, que é o tempo de... Meu coração não está fazendo nada, não está nem despolarizando nem repolarizando, tá? E esse espaço, que é uma linha isoelétrica, né? Depois é apresentada com uma deflexão, um aumento da onda aqui, né? Que vai ser representada pela onda T, que ela é a minha repolarização ventricular. Lembrar que a onda P, ela não mostra a sua repolarização porque está atrás do QRS. Por isso que a gente não tem repolarização auricular, tá? E aí, como vocês estão vendo nesse desenho, que é bastante interessante, a despolarização, como eu disse para vocês, sempre acontece do endocárdio, que é a capa mais interna do coração, para o epicárdio. E a nossa repolarização também acontece no mesmo sentido. Ela vem do epicárdio para o endocárdio, tá? Ela vem de fora para dentro. Só que lembrem-se que agora, aqui as células estão ficando positivas, né, nesse sentido da seta. E aqui as células estão ficando negativas no sentido da seta. Então, por isso que ela vai ser apresentada como uma onda positiva, a onda T, tá? Não precisa ficar quebrando cabeça com isso aqui, não. Lembrem-se que a onda T é repolarização ventricular, tá? E ela sempre é representada no mesmo sentido da onda R aqui. Então, se a onda R tiver autona, no caso positiva aqui, que sempre a onda R é positiva, né? A nossa onda T, que é a repolarização, também vai estar positiva, sempre acompanhando aqui o complexo QRS, tá? Então, onda T, repolarização ventricular. Fechou? E para finalizar, gostaria de fazer uma perguntinha para vocês aí. O que será que seria essa onda U? Então, já matamos aqui. Entendemos o que é onda P, entendemos o que é complexo QRS, cada uma dessas ondas particularmente, entendemos o que é onda T, e a onda U, pessoal, ainda é uma incógnita. Algumas pessoas falam que é uma coisa,
outras pessoas falam que é outra, tá? Algumas pessoas falam que a onda U ela é representada pela nossa repolarização das paredes basais, aquelas lá que eu mostrei para vocês lá, que seria a nossa despolarização representada pela onda S, né? As paredes basais lá, né? E outros falam que ela é a repolarização das fibras de Purkinje, tá? O que é importante aqui, pessoal? A onda U, ela quase nunca a gente vai observar. São algumas patologias que ela pode estar presente e quando chegar a hora dela, eu vou mostrar para vocês. Então, a onda U ainda é uma incógnita. Tem várias diretrizes aí que falam, cada pessoa acha que é uma coisa. Então, a onda U não vai ser muito importante para a gente agora. Ela pode tanto ser essa repolarização das fibras de Purkinje quanto a repolarização das paredes basais. Dito isso, pessoal, era o que eu tinha que trazer para vocês nessa aula. Na próxima aula a gente avança mais um pouquinho. Estudem, descansem e qualquer dúvida é só mandar mensagem aí que assim que possível eu vou estar respondendo, tá? Um abraço a todos e tchau, tchau.